vamos dar sequência aqui. Eu vou colocar do lado a imagem do guarda-chuva. Deixa eu ajustar aqui a tabela, porque ela avançou para o lado. Só clicar e arrastar como eu já mostrei. Aqui do lado nós temos texto 1. E do outro lado tem o telefone aqui. Isso ficou até um pouquinho cortado lá na hora que eu fatiei, mas beleza. Então, telefone aqui. Tranquilo. Isso aqui, se eu quiser alinhar e tal, depois a gente vai ver as formas de alinhamento. Por enquanto, eu só quero trazer os objetos mesmo. Vou dar um F12, ele pede para salvar, né? Cada vez que eu publico. Eu posso dar um Ctrl S e atualizar também no meu navegador aqui, dá na mesma. Então, já tenho ali os objetos. Tudo bem que tudo ainda desalinhado, sem problema. Já já a gente vai dar uma alinhada beleza nele. Aqui eu vou ter que colocar um texto, CSS, aqui embaixo o outro. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dar um pause e vou digitar esses textos para a gente não perder tempo. Em vez de digitar, pode pegar a ferramenta de texto aqui no Fireworks, copiar o texto mesmo e colar ele lá para ganhar tempo. Aqui embaixo, onde seria o segundo texto que nós vamos editar em CSS, o que eu vou fazer com ele? Eu tenho que criar uma tabela aqui, para a gente conseguir dividir ele direitinho ali, né? Para ele não ficar desalinhado. Então eu crio uma tabela, alinho ela na posição, pode ser mais à direita, e coloco o texto dentro dela. Uma outra coisa, aí eu tinha feito meio cortado esse slice aqui, eu fiz de novo, né? E salvei com o mesmo nome. Aí quando eu atualizei aqui, ele já pegou ela sem corte. Uma dica que eu dou para vocês é que ao fazer as slices, né, não fazer como eu fiz aqui rápido, igual eu tinha feito, que às vezes você pega aqui igual a parte do serviço. Se você pegar essa parte branca aqui, ó, ele vai mandar ela lá pro Dreamweaver, né, como imagem, e você vai ficar tendo esse espaço excedendo aqui à toa. Não tem como eu diminuir a coluna até ali. Então evitem de pegar esses espaços em branco, pega apenas o espaço realmente reservado para a imagem. Aquelas duas lá não teve tanto problema não, mas essas aqui teve. Se eu quiser alinhar um objeto que está dentro da tabela, eu clico em cima dele, né, por exemplo, nesse Consult News, eu clico aqui, posso clicar dentro da célula dele e fazer o alinhamento nela. Aqui está padrão, vamos supor que eu queira centralizar ele, coloque ele um pouquinho aqui, ó, na parte de cima, superior, então eu posso ajustar de acordo com o que eu tenho lá no meu layout. Ele está mais ou menos assim mesmo, né? À direita, não, centralizado, e na parte do topo. Então isso aí é tranquilo. Isso aqui por enquanto não está formatado, tem que aplicar o CSS que nós vamos fazer, e aqui colocar uma tabelinha para a gente fazer essa parte aqui, né, seria um rodapé, não está embaixo, mas seria informações sobre o site. Então vamos fazer ela lá. Aqui dentro dessa célula eu vou inserir uma nova tabela de uma linha por uma coluna, um por um. Aqui pode ser sem pixel, não tem problema, depois a gente ajusta o tamanho disso aí, sem borda, tá, já? E vou falar o seguinte, vou colocar ela aqui, ó, alinhada à direita, beleza. Sem ela até ficou pequena demais, mas vamos deixar por enquanto dessa forma. Então alinhei ela aqui à direita, sem pixel. Se quiser ajustar o tamanho dela após ter feito, é aqui, ó, 300 mais ou menos, 300 ficou bom. Só que se eu for olhar lá no layout, ela também não é tão à direita aqui como ela tá, ela é um pouquinho, né, mais pro lado aqui, ó. Vamos ver nele. Ela não tá tão coladinha ali. Então o que eu posso fazer? Eu divido a célula, botão direito, tabela, dividir célula. Aí eu escolho para dividir aqui, por exemplo, em duas colunas. Aí eu arrasto essa coluna mais para a direita. Pronto, o conteúdo eu coloco só desse lado, fico sobrando esse outro espaço ali do outro. Aqui no fundo nós vamos precisar daquela imagem que tem aqui, ó, desse objeto aqui de trás. Então o que eu vou fazer com ele? Eu preciso desse mesmo objeto lá. Eu vou exportar ele, né, lá para minha página. Arquivo, exportar para minha pasta onde tem aqui os objetos. E vou exportar, né, somente o objeto mesmo que eu tenho aqui atual. Vou fazer o seguinte, deixa eu cancelar isso aqui. Só que aqui eu preciso da slice, né? Não fatiamos esse objeto ainda. Vou fatiá-lo. Como eu só quero mandar ele, vou fazer o seguinte. Aqui dá para me poder esconder, né, as fatias nesse objeto ali. Eu vou retirar por enquanto, né? Poderia ocultar aqui na paleta de camadas esse objeto do texto. Então deixa eu ocultar ele. Pronto. E vou exportar somente esse objeto, né, onde eu tenho o fundo aqui, né, que seria o fundo do meu rodapé. Vou clicar na minha fatia, vou dar o nome para ela aqui, ó, fundo texto, pronto.
Vou com o botão direito em cima dela, exportar fatia selecionada, somente essa mesmo, né? Que deixa aqui somente fatia selecionada, deixa fundo texto, apenas imagens, beleza, salvei. Quando eu colocar essa fatia ali naquele local, vamos lá só para vocês poderem entender o que eu estou falando. Se ele não aparecer aqui, você manda atualizar nesse botãozinho, aí ele aparece, fundo texto. Pronto, não vou dar nem nome para ele. Ele não entende mais aquele espaçamento meu aqui, ó, a divisão da célula. Então nós vamos aprender a fazer, né? Olha lá, se eu publicar isso aqui, ele vai colocar coladinho ali. Então nós vamos aprender na próxima aula a criar um espaço, justamente para esse espaço poder organizar, né, o nosso site, a nossa divisão de tabela. Quer ver? Ah lá, não adiantou nada o que eu fiz, porque ele estendeu, né, em toda a dimensão, em toda a área possível ali para a tabela. Então nós vamos precisar desse espaço e vamos começar a trabalhar com ele na próxima aula.